Boa tarde a todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas, meus irmãos, minhas irmãs, a mais uma sessão de estudo nosso na tarde de hoje do livro Nosso Lar. Para iniciar os nossos estudos, né, convido a todos, como ficou combinado no nosso último encontro, que a partir de hoje nós faríamos a prece de abertura de acordo com as preces em sequência do capítulo sobre as orações, sobre as preces do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos começar com a oração dominical conforme o texto que está traduzido no Evangelho segundo o Espiritismo. E eu estou usando, né, a versão da Federação Espírita Brasileira, ok? Eu sei que tem outras versões do Evangelho, de outras editoras, mas eu estou usando a da Federação, ok? Então, a partir de hoje, nós vamos seguir essa sequência de orações que estão previstas, indicadas no Evangelho, passando por todas elas. Então, peço a todos que me acompanhem a partir desse instante. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. Não nos deixeis, não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Assim seja. Bom, meus irmãos, na tarde de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, o capítulo 14, Elucidações de Clarencio. Ok? Vamos nos lembrar que no encontro anterior de estudo do Nosso Lar, né, o nosso irmão André Luiz, ele solicitou uma audiência com o ministro Clarencio, ele foi recebido em audiência em dupla, junto com uma outra senhora, também moradora, residente de Nosso Lar. E essa senhora fez o pedido dela primeiro, o Clarencio fez as considerações, e aqui agora o Clarencio vai chamar o André Luiz para conversar com ele, na presença da outra senhora, um ali do lado do outro. Capítulo 14, Elucidações de Clarencio. Pulsava-me precípite o coração dele palpitando, né, de ansiedade, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho, né, o período de vida da existência passada dele na Terra, quando ele ainda era um aprendiz, quando ele era um jovem, talvez uma criança, diante dos examinadores rigorosos. Okay? Não seria, ele refletiu um pouco mais à frente desse parágrafo, reflexão de André Luiz, não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa, de Nosso Lar, onde permanecia como enfermo? Lembrando aqui que a ideia do André Luiz foi solicitar do Clarencio a autorização para que ele começasse a atuar dentro das instalações hospitalares, né, médicas de Nosso Lar, uma vez que ele é médico formado quando encarnado, ok? Então ele queria um trabalho, mesmo que fosse tendo um processo de adaptação e haveria necessidade de aprendizado de novas técnicas, porque a medicina espiritual, apesar de seguir muitos princípios semelhantes aos que são seguidos pela medicina física, né, aqui no ambiente dos encarnados, mas existem alguns elementos da medicina espiritual importantes e significativos
que não são contemplados nos estudos da medicina acadêmica, ok? A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos, né? Por isso que ele falou que se não seria arrogância da parte dele, presunção, né? Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do Auxílio, né? O Ministério do Auxílio, Clarencio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme, pronto a ouvi-lo. E aqui o André Luiz prossegue a solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão me dominava, entretanto, a consciência me advertia. Por que referir-se a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos, dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade, senão o correspondente aos preconceitos dos títulos acadêmicos? Ou seja, consciência dele perante as considerações de Clarencio para a nobre senhora que antecedeu André Luiz nas suas súplicas, né? O André Luiz houve uma certa mudança, um certo redirecionamento da intenção dele. Mas bastante confundido, falei. Tomei a liberdade de vir até aqui rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus místeres, ou seja, das suas atribuições, do seu trabalho, das suas realizações, agora que a generosidade de nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica, ou seja, ele já se considerava, ele já se sentia muito mais disposto, numa condição de harmonia muito mais ampla do que aquela situação de extremo desgaste e depauperamento em que ele se encontrou quando chegou em nosso lar. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Olha só essa última frase. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que eu me afaste da inação, ou seja, da inatividade, da possibilidade de estar colhendo benefícios, benesses, auxílio, amparo, recursos de nosso lar e não poder contribuir com nada em troca. Clarencio fitou-me longamente como a identificar-me as intenções mais íntimas, ou seja, aqui ele estava identificando que quando ele fez essa rogativa acima, ele não falou tudo o que ele desejava falar. Ou seja, algumas coisas ficaram ocultas. Aí o Clarencio falou: já sei, verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete médico, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade, a personalidade de médico na Terra. Aí mais à frente, continua Clarencio. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Olha só, de serviço. Você foi médico na Terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Olha só o karma, o benefício que ele obteve. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores, ou seja, ganhos, salários, pagamentos. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer a clínica, ou seja, mobilizar relações afetivas, solicitar possibilidades, solicitar vagas de trabalho, solicitar possibilidades de serviço. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira, ou seja, olha só, prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Ou seja, ele teve uma carreira como médico
encurtada, severamente encurtada, porque a vida dele, durante a formação e durante os primeiros anos de prática de medicina, o progresso foi tão rápido, foi tão meteórico, como diz a expressão popular, que ele folgou, relaxou e decidiu, sim, é o que a biografia dele descreve, que ele decidiu que, além de praticar a medicina, ele ia também se aproveitar dessa condição que ele conquistou. Mas vamos nos lembrar aqui, retornando ao parágrafo, ao início do parágrafo, que, como deixou Clarencio bem claro, né, a formação do André Luiz como médico não teve apenas a ação do próprio André Luiz, porque todos os recursos materiais, os melhores recursos materiais que ele necessitou para ter a sua formação mais amplamente estabelecida, foi custeada pelos pais, não pelo esforço dele, ok? Então, foram os pais os grandes benfeitores da formação do André Luiz como médico, lógico também pelo seu interesse pelo estudo, lógico também pela sua inteligência, né, em se dedicar aos estudos, em compreender e absorver os ensinamentos dos livros e os ensinamentos dos professores de medicina com grande facilidade e rapidez, mas não foi somente algo provindo exclusivamente do próprio André Luiz. Então ele folgou e falou: vou agora, conquistei esse lugar, e ele passou a considerar essa condição, talvez, em que ele se encontrou, como algo para até o final dos seus dias. E esse aqui foi o grande erro dele, né? Que acabou se entregando a determinados excessos de bebida, excessos de alimentação, excessos e equívocos de conduta nas relações, que acabaram provocando a morte prematura do corpo. Enquanto moço e sadio, prossegue Clarencio, cometeu inúmeros abusos, tendo dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Ok? Aí o André Luiz, respeitosamente ponderei. Reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios para resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. Respondeu Clarencio, impulso muito nobre. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. Olha só, convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. Então, o nosso trabalho aqui na terra, dentro da ótica espírita, dentro da ótica cristã, não é para necessariamente acumular prestígio. Não é para acumular prestígio, não é para galgar, ascender cargos e cargos mais importantes, não é para acumular bens, acumular ganhos financeiros, né, e progredir materialmente. Isso vai acontecer, pode acontecer naturalmente devido às relações materiais que no momento atual, na fase atual da nossa humanidade, eh, governam em grande amplitude as relações humanas, ok? Mas, olha só aqui, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre o templo divino do trabalho. Essa é a maior Esse é o maior direcionamento, esse é o objetivo maior. Não perder esse objetivo. Os ganhos profissionais, a fama profissional, o reconhecimento profissional, tudo isso até pode vir, mas que isso fique em segundo plano. É isso que o André Luiz aqui que o Clarencio está dizendo para o André Luiz. O título para nós é simplesmente uma ficha, ou seja, o diploma de médico.
o título, diploma de médico, diploma de engenheiro, diploma de advogado, diploma de filósofo, diploma de historiador, diploma de economista, o que for. É simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Agora que eu sou acadêmico, agora que eu sou titulado, aí a pessoa começa a se permitir uma acesso, muitos, né? Não todos, evidentemente, mas muitas pessoas começam a se permitir determinados disparates que antes não se permitiam, não se davam a liberdade. E ele prossegue, né? Penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Olha só, ele falou para André Luiz que ele penetrou o templo da medicina, mas quando ele penetrou o templo da medicina, ou seja, o serviço, a possibilidade de serviço, o serviço médico, assim como o serviço de todas as outras profissões, é um serviço, é um templo, porque é uma maneira de você fazer o bem, ajudar os outros seres vivos, as outras pessoas, contribuir com o bem-estar deles, seja na medicina, seja através do direito, através da engenharia, seja através da medicina veterinária, a biologia, a química, a, a nutrição, a fisioterapia, a história, a geografia, não importa a área do conhecimento. Não, é um templo, é um ambiente, é uma condição, é uma oportunidade, é uma via de trabalho que, acima de tudo, deve ser direcionada para o bem da coletividade, ok? Então, por isso, como ele não demonstrou esses atributos durante a sua carreira médica, ele não se sente autorizado a endossar o pedido de André Luiz. Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, ou seja, não nego seus conhecimentos técnicos sobre o corpo físico, mas o campo da vida é muito mais extenso. O André Luiz não tinha conhecimento nenhum sobre o campo da medicina não física, a medicina espiritual, a medicina mais sutil, ok? Como reconhece agora, o médico não pode estacionar nos diagnósticos e nas terminologias, ou seja, não basta para um médico, seja no ambiente espiritual, como ele se encontrava naquele momento, ou mesmo quando encarnado, não basta um médico estacionar no conhecimento dos diagnósticos e nas terminologias, ou seja, nos conceitos, né, nos entendimentos da teoria. Há que penetrar a alma do paciente, sondar-lhe as profundezas, senão ele não vai conseguir estabelecer a cura profunda do enfermo. A cura vai ser superficial, ou nem talvez atinja a cura, porque o diagnóstico aponta numa direção, mas na realidade tem uma doença na alma que é a verdadeira origem do problema físico. Então, cuidar apenas do sintoma físico não vai resolver o problema em si. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas porque a vaidade lhe roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores. Graças a raros, mas existem, ok? E que esse número aumente cada vez mais, porque a ciência médica é de suma importância para o bem-estar do ser humano. Sobrepor-se a preceitos comuns e, para essas exceções, reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros, ou seja, esses raros médicos que se dedicaram de coração, de mente, coração e alma a servir aos doentes, aos enfermos, eles muitas vezes sofrem preconceitos por parte dos seus colegas das instituições médicas e etc. Para essas exceções, para esses médicos, reservam-se zombarias do mundo e o escárnio de muitos colegas de profissão. Fiquei atônito, aqui agora é André Luiz, não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava minha interpretação do título acadêmico, reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho. Ou seja, ele tinha o título acadêmico como algo
nobríssimo e libertador. Sim, é algo nobre não para conquista financeira, não para conquista na sociedade, não para a pessoa ser entronizada, né, perante os outros sujeitos, os demais habitantes, os outros seres humanos, mas com uma oportunidade de ouro no sentido do serviço. Conforme deduz, continuou Clarencio, não se preparou conveniente para os nossos serviços aqui em nosso lar, porque ali exige, no mínimo, a compreensão, o entendimento básico da medicina espiritual, da medicina da alma. Generoso benfeitor, né, André Luiz, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência. Admitiu, né? E fazendo esforço em conter as lágrimas, pedi humilde: submeto-me a qualquer trabalho nessa colônia de realização e paz. Aí, Clarencio, meu amigo, não possuo apenas verdades amargas, tenho igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, não pode ainda ser médico, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Olha só, você poderá ser um aprendiz médico, começar de novo como estudante, refazer a formação dele de certa forma, em certo grau, oportunamente, ou seja, ele ainda não estava preparado para ser aprendiz. Aí ele continua, Clarencio, dizendo que a posição dele não era tão ruim assim no nosso lar, que ele tinha recebido valiosas e inúmeras intercessões no Ministério do Auxílio. E André Luiz pergunta, através de minha mãe, ou seja, as orações e as intercessões da mãe dele. Ele falou, sim, não só da sua mãe, mas também de outros. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita reflexão. Mas nos 15 anos de clínica, ou seja, vamos imaginar que o André Luiz tenha se formado por volta de 25 anos de idade. Isso era uma idade razoável de formação nos tempos dele em que ele esteve encarnado, alguns até antes disso. Alguns até entravam na universidade com 17, 18 anos, com 20 e poucos anos já se formavam em médicos. Mas vamos colocar 25 anos. 25 com 15 significa que aos 40 anos de idade André Luiz desencarnou. Tão novo devido aos excessos e aos erros que cometeu em vida. E talvez até antes dos 40 anos de idade. Mas nos 15 anos de sua clínica também proporcionou receituário gratuito a mais de 6 mil necessitados, ou seja, mais de 6 mil pacientes. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios, olha só, de ceder receituário gratuito absolutamente por troça, ou seja, de certa forma, rindo, né, da condição de humildade do seu paciente, né? Mas, presentemente, pode verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos, ou seja, desses beneficiados, desculpe, 15, olha só, ele cedeu receituário para mais de 6 mil necessitados. 6 mil desses, 15 não o esqueceram e têm enviado até aqui, ou seja, 15 souberam da morte dele, não é que apenas 15 ficaram gratos, 15 souberam da morte dele, né? Ou se sentiram tão beneficiados que talvez até mesmo sem saber da morte de André Luiz, desde que foram curados, ou que foram tratados por eles, têm constantemente cedido preces de agradecimento. Tem enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor, ou seja, mesmo aquelas pessoas que ele beneficiou com o receituário gratuito, né? Tipo assim, até para se livrar, entre aspas, do paciente, porque aqui fala em troça, né? Palavra do próprio autor, do próprio André Luiz, seguindo a fala do Clarencio, né? Então, mesmo esses
em que ele não cedeu receituário gratuito por um ato de extrema compaixão e bondade, mesmo esse ato dele, ainda assim reverteu em benefício. E aí conclui Clarencio, aprenderá lições novas em nosso lar e depois de experiências úteis, cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. E aí o André Luiz, sem dar maiores detalhes, né? E o André Luiz pensa, né? Reflete. Sentia-me radiante pela primeira vez, chorei de alegria na colônia. Quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes é preciso se cale o coração no grandiloquente, ou seja, no grandioso, né? Silêncio divino. E assim encerra-se o capítulo de estudo de hoje da obra Nosso Lar. Agradecemos a presença de todos. Peço a todos que releiam o capítulo, que reflitam sobre esse diálogo entre Clarencio e André Luiz, né? Talvez na experiência de vida de vocês, alguns pontos sobre o valor do serviço, a importância do trabalho, a maneira como nós nos dedicamos e nos desprendemos, isso podem encontrar ecos ou semelhanças, não igualdades necessariamente, mas semelhanças com experiências com que vocês já vislumbraram, já presenciaram, já testemunharam, ou experiências pelas quais vocês mesmos foram os atores principais, né? Então, vamos reler o capítulo, vamos refletir profundamente, extrair lições positivas e vamos agradecer a oportunidade no nosso estudo aqui coletivo, vamos agradecer a presença dos nossos guias e mentores, vamos agradecer a presença dos espíritos simpáticos, a assistência recebida e que os méritos, as luzes, as benesses produzidas pelo estudo da tarde de hoje possam alcançar outras consciências, outros seres, levando até eles a paz, a harmonia, o entendimento e a saúde integral. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Até o nosso próximo encontro, sábado que vem, onde daremos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa tarde a todos.